Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Gilson, sou professor de História e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Renascimento Cultural, ok? O que foi esse movimento? O movimento renascentista, assim definido, ele é um movimento cultural, artístico, filosófico e científico, certo? Ele surge nas cidades da Europa entre os séculos 14, 15 e 16, né? Ele vai surgir tendo como berço a cidade de berço Florença, Gênova e Veneza, e depois ele se espalha por toda a Europa, certo? O que é esse movimento? Esse movimento ele vem para contrapor as ideias medievais que existiam naquele período, ou seja, seria um novo pensamento ideológico formando uma sociedade moderna naquele período. Justamente é um período que vai mudar, vai transformar, né, aquele pensamento medieval num pensamento moderno, ok? Qual é a característica principal do Renascimento? Seria o uso da razão, né, através do conhecimento, utilizar o conhecimento, elaborar experiências, fazer pesquisas. Então, é basicamente isso que esse movimento ele vai trazer no campo da ciência, certo? No campo da arte, ele vai se destacar ali com vários pintores, escultores que ficaram famosos naquele período e que muitos de vocês conhecem eles ou já ouviram falar, certo? Então, sobre o movimento renascentista, eu vou definir para vocês o seguinte: que é o Renascimento? Ele é um movimento artístico, cultural, né, e científico que surgiu na Europa entre os séculos 14 até o século 16. Então, essa é a definição de Renascimento. Quais são as características gerais do Renascimento, pessoal? Nós vamos ter o antropocentrismo, que seria a valorização do homem, né? Na verdade, seria uma oposição ao teocentrismo. O antropocentrismo é o homem ao centro do universo. Ele vai contrapor aquele pensamento medieval do teocentrismo, onde eles afirmavam que Deus era o centro do universo, né? Então eles vão ter essa mudança no pensamento naquele período, certo? Então, o antropocentrismo é uma das características do Renascimento. Outra característica do Renascimento que a gente vai ter é o humanismo, a valorização do homem e de suas ações, né? O homem ele passa a ser importante naquela sociedade. Por que eu falo assim do homem, pessoal? Não que eu estou dizendo para vocês que ele vai se considerar um deus ou uma santidade, não. É simplesmente ter uma valorização dentro de uma sociedade que era muito religiosa, né? Durante a Idade Média, é marcado pela presença forte da Igreja Católica, dominante daquela região. Então, o que a gente vai ter agora é uma mudança nesse pensamento. O homem ele passa a ser importante também para a sociedade. Outra característica do Renascimento, essa também é uma uma, assim, muito importante destacar para vocês, que é o racionalismo, né? O uso da razão. Através da razão, você vai conseguir chegar ao conhecimento, você vai obter o conhecimento. Então, o racionalismo é uma característica muito forte do Renascimento científico e cultural, certo? Outra característica desse movimento artístico, nós vamos ter o classicismo, que seria a retomada da arte greco-romana, né? A arte que já existia lá atrás, eles vão retomar esse modo de fazer a arte, certo? E vou colocar assim para vocês como última, o naturalismo, né? O naturalismo seria assim o estudo da natureza, aprofundar as pesquisas na botânica, né? Enfim, realmente correr atrás de informações. Essas são as características básicas do Renascimento. Como que esse renascimento ele vai se propagar, né? Vai ter as pessoas que vai financiar esse movimento artístico, esse movimento cultural, esse movimento científico. Quem são as pessoas que vão patrocinar? As pessoas que patrocinam são chamadas de mecenas. Seriam pessoas que vão financiar com dinheiro, né, na produção dessa arte, certo? Então a gente chama assim de mecenas. As pessoas que praticam isso, a nome da prática feita por esses mecenas em dar dinheiro para uma pessoa produzir uma obra de arte é chamada de mecenato. Então, mecenas é o cara que financia e mecenato é a prática de financiar a arte renascentista. Quem financiava? Reis, papas, pessoas ricas, nobres, essas pessoas que vão estar financiando, tá, os artistas renascentistas, ok?
junto com esse movimento renascentista, para que haja e que ocorra a propagação, nós vamos ter um cara chamado Johannes Gutenberg. Foi no ano de 1447 que ele vai inventar uma máquina chamada prensa. Essa máquina vai fazer com que propague-se as informações com mais rapidez. Em vez de ter aqueles monges copistas copiando texto por texto, muitas vezes o monge nem sabia ler, mas ele só reproduzia a escrita. Agora nós vamos ter uma máquina que para nós a gente vai falar que é como se fosse uma copiadora, né? Que ele vai reproduzir folhetos, vai reproduzir informações e isso vai se propagar com muito mais rapidez. Então a gente fala que a prensa é uma máquina muito importante que surgiu durante o Renascimento cultural, certo? Eu vou falar para vocês aqui sobre a produção cultural do humanismo. Ali vai se destacar a questão das teorias heliocêntricas, né, que é feita por Nicolau Copérnico. Nós vamos ter Galileu Galilei reafirmando essa teoria heliocêntrica, né, que contrapõe aquele pensamento medieval também, que falava que era geocêntrica, que a Terra era o centro do universo. Nicolau Copérnico vai vir e vai falar que não, que a Terra ela é achatada e que o centro do universo é o Sol, que todos os astros circulam em volta do Sol. Então, nós temos aí essa questão na produção cultural, né, científica, voltada para a questão do humanismo que vem com Nicolau Copérnico. Nós vamos ter também, pessoal, na área da literatura, a gente vai ter Nicolau Maquiavel falando sobre escrevendo, né, o livro O Príncipe, né, onde muitas pessoas consideram que a frase veio dele, os fins justificam os meios, né, onde o livro do Príncipe, ele vai falar de que forma os governantes precisam fazer para se manter no poder. Então, é basicamente isso, a ideia central do livro O Príncipe. Nós vamos ter outro escritor chamado Thomas More. Thomas More, ele vai escrever o livro Utopia, né? Uma sociedade justa, fraterna, sem corrupção, né? Então, é um pensamento bem utópico, bem fora da nossa realidade, né? Ainda mais no nosso país que a gente vive, né? Falar que não existe corrupção, que a sociedade é fraterna, que a sociedade é humana, é bem utópico a gente pensar isso, ok? Nós vamos ter outro escritor muito famoso chamado Luís Vaz de Camões, que escreveu os livros Os Lusíadas. É um livro muito interessante também, um clássico da literatura portuguesa. Nós vamos ter Shakespeare, né? William Shakespeare fazendo Julieta, Hamlet. Ele vai ser um grande autor daquele período também. E nós vamos ter... Nada da literatura eu vou deixar esses para vocês como conhecimento. Vocês podem estar pesquisando também, certo? Dentro da escultura, nós vamos ter Michelangelo, né, um grande artista renascentista nas esculturas. Michelangelo vai fazer as estátuas da Pietà, vai fazer Davi, Moisés. São assim esculturas esplêndidas, são esculturas maravilhosas. Que mostra muito a questão do realismo, da realidade, né, do naturalismo dentro dessas obras. Nas pinturas a gente vai ter se destacando Leonardo da Vinci, né, o principal expoente renascentista, porque ele foi físico, ele foi filósofo, ele foi escritor, ele foi inventor, ele foi matemático, enfim. Ele foi o grande expoente do Renascimento, Leonardo da Vinci, onde ele vai se destacar pelas suas obras A Última Ceia e a Mona Lisa, certo? Junto com Leonardo da Vinci, que ele vai trazer inovações na pintura, nós vamos ter Rafael Sanzio, que vai ser um pintor que vai pintar muitas Madonas, né, muitas Marias com seus filhos no colo, sempre com traços de santidade nas imagens do Rafael Sanzio. Nós vamos ter Sandro Botticelli fazendo A Primavera e o Nascimento de Vênus. São duas obras assim também muito famosas dentro do Renascimento cultural, que provavelmente deve ter no livro de vocês, ou vocês vão estudar isso futuramente, essas obras. Então é basicamente isso, esse Renascimento cultural. Nós vamos ter na arquitetura Filippo Brunellesco, que é ele foi o cara que arquitetou a Capela de Paz, né, e outras capelas lá em Florença, maravilhosas. Então, nós temos dentro desse movimento um monte de expoentes que vai trazer uma nova mudança no pensamento medieval que existia. Vai trazer um novo pensamento moderno para a sociedade daquele tempo, certo?
Eu acho que era isso, basicamente, que eu tenho que falar para vocês. Tem que falar para vocês também as técnicas de pintura, que são inovadoras. Nós vamos ter o esfumato e a perspectiva. A perspectiva é aquela técnica que dá profundidade de volume à obra, muito visível, assim, nas obras de Rafael Sanches, de Leonardo da Vinci. Nós vamos ter também o esfumato, que é o sombreamento do claro e escuro dentro das obras. Essas são técnicas que vão ser consideradas inovadoras nesse período, ok? Pessoal, eu espero ter contribuído um pouquinho para vocês e estou à disposição se precisarem de alguma coisa. Um grande abraço e até a próxima aula.